O que aconteceu no design e implementação do lindo submersível OceanGate Titan, que o fez explodir no verão de 2023? O que causou esse submersível lindo que parecia assim? Você acaba aparecendo assim no fundo do oceano. Então hoje, vou mostrar-lhe alguns dos principais destaques do testemunho de ex-funcionários do OceanGate, que podem nos dar muita luz sobre o que está acontecendo no fundo e o que está errado lá. Você descobrirá que as coisas no portão do oceano são muito piores do que qualquer um de nós imaginou. Eu não assinaria, então fui descartado. Então este sistema de suporte à vida totalmente Klug está aqui neste limpedor de CO2 que ele tem no meio dessa coisa. Não sei o que Stockton está pensando, mas ele projetou como o núcleo deste sistema de suporte à vida que deveria remover o CO2 do ar e lhe dar oxigênio. Ele essencialmente tornou o núcleo um lixão de armazenamento Lego, provavelmente com peças de loja de $1 e um ventilador de computador pessoal. Oh, sim, todos. Tenho certeza de que este é um nível militar. Na verdade, encontrei hoje em venda no clube do Sam Stockton. Tenho certeza que é muito pago dele. Mas esse design dele é uma operação de Mickey Mouse. É tão cruzado e incrível, nem acho que possa passar para ficção científica na estrela. Ligado ao suporte de vida projetado para afetá-lo. Suporte à vida fio aqui, diria que está incompleto. Então, o primeiro é o ex-diretor de engenharia Tony Nissan, e você ficará surpreso com a razão pela qual a Stockton Rush se livrou dele. Eu vi que foi muito dor chegar aqui. Nós fizemos isso muito rápido. Temos alguns vídeos mais antigos de Tony, como você viu lá e aqui quando eles construíram a primeira versão do Titan Hall Cyclops 1 em 2018. Esta não é a versão que explodiu. Eu fui contratado pelo ATK Launch System. Construímos um impulsionador de foguete sólido para o ônibus espacial. Eu projetei instrumentos para eles. Minha reivindicação de fama é que eu projetei um instrumento para medir a temperatura, pressão e deslocamento dentro de uma ranhura de anel ou durante o disparo de um motor de foguete. Ele não deixou um morto. Então, a maioria das brigas que eu tive com Stockton foi fechada porque, como diretor de engenharia, vamos manter a continuidade e a tripulação, eles não podem realmente saber que as duas pessoas em cima estão em uma grande discordância. A maioria das pessoas acabaria por recuar de Stockton como isso. A maioria das coisas cortou quase 1000 cortes, que foram mortos. Agora, Stockton Rush contratou o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington para trabalhar em algumas engenharias, mas ficaram perturbados com alguns conceitos, como a incorporação de esferas de vidro, perigosas subaquáticas e que podem causar implosões enormes, levando à deterioração do relacionamento. Então, o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington disse que o uso de esferas de vidro na atmosfera é externo, então não está no salão de pressão, não é um início para eles. Certamente para Pete Brodsky. Até o óleo enche-os. O Pete não era. Ele não está bem com isso, por isso, pessoalmente, ele não queria fazer parte disso. Nesse momento, o portão oceânico infelizmente morreu. Com Pete. Com Pete. Sim, se eu me lembro correto, cortamos o senhor. O tingidor e o tingidor Dave antes de Pete. De fato, é justo dizer que não rompamos o relacionamento com a APL ao mesmo tempo. Você está envolvido no processo de enrolamento de salão de fibra de carbono? Então olhe para tudo. É isso mesmo. Sim. Então eu configurei uma câmera GoPro e assisti a maior parte. Eu acho que levou 1 mês. Você já visitou o Spencer Composite e qual é a sua opinião técnica sobre suas instalações e processos? Sentindo a instalação, é um pouco sujo para mim. Foi um pouco de nossa preocupação bem pensada. Vamos apenas certificar que ninguém está, você sabe, soprando o soprador de folhas por aqui por causa de toda esta poeira enquanto eles estão enrolando. Esta é uma sugestão que fizemos, como colocar um capô lá. Então nos preocupamos com poeira ou algo assim. É isso. Definitivamente não está em boas condições. Recebendo e como diretor de engenharia, você tomou todas as decisões de engenharia? Não. Você tomou alguma decisão de engenharia, sim. Quem tomaria a maioria das decisões de engenharia? Stockton. Você sabe, então parece aqui que o CEO do OceanGate, Stockton Rush, está quase sobre tudo, como o diretor de engenharia Tony Nissan faz. É como se essa posição de diretor de engenharia fosse mais ou menos como uma posição honorária, um pouco como um doutorado honorário. É como uma pessoa mais do que qualquer outra coisa. Ok, então eu quero mostrar este documento oficial aqui,
porque isso é o que realmente mostra como a Stockton Rush e o Ocean Gate enganaram completamente as pessoas sobre o nível de participação da Boeing no projeto. Aqui você pode observar que em março de 2020, a Ocean Gate emitiu uma solicitação para o projeto e fabricação de buracos em fibra de carbono. Mas você pode ver aqui que a Boeing decidiu não enviar uma proposta em resposta a essa solicitação de proposta e eles não participaram do projeto, construção ou expedição da Titan. Esse tipo de mosca diante do nosso bom amigo Stockton Rush, não é? Um mês depois, a Boeing também recusou uma pergunta de Ocean Gate sobre o uso do autoclave da Boeing para curar a fibra de carbono dos Titans. Então, o que eles dizem aqui é que o Ocean Gate queria ferir seu novo salão de fibra de carbono na fábrica e depois enviá-lo para a Boeing para curar automotivamente para que possam sugerir que a Boeing está fabricando isso para eles. É assim que parece desde o início aqui, pelo menos para observadores casuais. Como você pode ver neste vídeo, eu consegui fazer antes de fecharem o site da expedição do Portão Oceano no ano passado, quando eles falaram sobre submersíveis aqui, olhe para o Titan aqui. Eu tenho um esboço para você. O navio de última geração, projetado pelo Ocean Gate, em colaboração com especialistas da NASA, Boeing e da Universidade de Washington, fez sua estreia submarina em 2018. Portanto, com base em tudo o que você e eu ouvimos nas audiências da Guarda Costeira nas últimas 2 semanas, isso não parece muito verdade, não é? É por isso que acho que esse tipo de alimento é o de Stockton Rush, o que chamo de narcisismo dele, porque ele está tentando se elevar ao nível de todas essas outras pessoas estabelecidas. Isso é como eu dizer sim, fui almoçar com Bill Gates e conversamos sobre algum projeto em que estou trabalhando, adivinha o quê? Agora posso dizer a todos que estou trabalhando com a Microsoft neste novo produto, o que definitivamente não é verdade. Portanto, antes do desenvolvimento do Titan, a Boeing havia assumido um compromisso bastante limitado com a Ocean Gate em relação a outros projetos conceituais de navios iniciais. Então é sobre isso que eles estão falando. É aqui que este documento que vou mostrar aqui em 2013 foi gerado pela Boeing, que é um estudo de viabilidade. Então não são eles necessariamente fazendo nenhuma engenharia ou projetando algo para você. Este é um estudo de viabilidade para ver, ei, achamos que você pode levar seu salão de fibra de carbono até uma certa profundidade? O que aconteceu foi aqui em 2016, quando o Ocean Gate testou sua pequena escala, você sabe, o cilindro de tamanho Ultra 3 do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington, a Boeing está aqui. A Boeing foi contratada para fornecer dados de emissões acústicas durante o teste de pressão do cilindro. Então esse é o único envolvimento da Boeing nesta operação. Eles não criaram projetos para o Ocean Gate. Eles não construíram nada para o Ocean Gate e nem permitiram o uso de seu forno. Então parece que a Stockton Rush está apenas criando essa grande fachada, que é o produto de uma grande colaboração de design entre Ocean Gate, Boeing, NASA e Universidade de Washington. Para que você possa ver o que ele está fazendo aqui, ele apenas jogou um monte de grandes nomes, como os narcisistas costumam fazer, para combinar sua história com seu elevado senso de autoimportância. Mas a realidade aqui é que o Laboratório de Física Aplicada da Boeing, da NASA e da Universidade de Washington se afastou do Ocean Gate. A propósito, os 2 principais tipos que lhe mostramos antes do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington, eles se afastaram de Stockton Rush, especialmente porque estavam enojados com o que viam que a engenharia era muito arriscada para o consumo humano. Aqui está o estudo de viabilidade da Boeing para o Portão do Oceano no Cyclops original. Quando eles falaram sobre o projeto preliminar aqui, eu achei que era um pouco estranho. Se você olhar para este ponto aqui, diz que a profundidade operacional máxima é de 8.600 metros. Então parece que originalmente a Stockton Rush tinha alguns altos objetivos de descer para 8.600 metros. Lembre-se agora, o Titanic está apenas a cerca de 3.800 metros. Ele busca uma grande margem de segurança. Mas você pode ver aqui mais longe, quando eles estão falando sobre a espessura, eles dizem que para um casco cilíndrico de paredes espessas, construído de material de carbono reforçado, a espessura da parede foi estimada em 9,3 polegadas.
Isso significa que a Boeing originalmente sugeriu em seu estudo de viabilidade que um salão precisaria de cerca de 10 polegadas de espessura. Então agora sabemos que à medida que a história passa, em algum lugar ao longo da linha, Stockton mudou. Ouvimos 7 polegadas e, é claro, até as últimas 5 polegadas. Então agora é metade da espessura da Boeing originalmente sugerida. Então, quando olho para o tamanho inicial desta tabela do estudo comercial preliminar, olhe para isso agora, é um pouco bloqueado porque é essa a forma que obtemos. Mas você pode ver aqui que toda essa espessura deles é 9,3. Então todos os seus números e cálculos são baseados na espessura original. Meu cara, olhe para esse custo total. Se eles o construíram, acho que o que eles estimaram deveria ser o custo e tudo mais de US 2.000 mils. Eles são muito insistentes aqui em não perfurar o buraco de nenhuma forma ou forma com qualquer tipo de buraco que arruine sua margem de segurança. Então eles aplicaram uma margem de segurança de 1,5 que é típica na engenharia. Então a Boeing mencionou aqui em seu estudo que, após alguma otimização do minuto de terra, a espessura foi reduzida para 7 polegadas. Eles são ligeiramente afetados e isto pode causar problemas. Na verdade, parece que estão evitando criar um número específico. O que dizem aqui é que o projeto do cilindro será baseado na resistência à compressão do laminado, na resistência à tração interplítica e na resistência pura do laminado. Então, o que eles dizem aqui é que a força do vaso realmente se reduz a tudo. Eles estão usando toda essa fibra de carbono, a maneira como está em camadas, a maneira como cura tudo. Tudo isso entra em jogo no que determinará a força final deste salão. Então, por que o Stockton diminuiu para 5 polegadas? Então, na audiência da Guarda Costeira, quando entrevistaram a Tony Nissan, eles trouxeram um blog que o Ocean Gate publicou em 25 de abril de 2019. O quarto parágrafo afirma que o mergulho foi validado por um representante do registro da Lloyds. Este é o mergulho realizado nas Bahamas em 19 de abril de 2019. Você teve alguma comunicação com esse validador do registro da Lloyd? Não, toda a classe, como toda a validação, está disponível e eu não posso estar. Não estou autorizado a operar, a menos que algo dê errado. Você sabe por que eles dizem que o mergulho foi validado por um representante da Lloyds? Registro que o médico está fazendo. Eu não verifiquei. Não, em abril de 2019, isso me disse que você não pode ir ao Titanic como matou. Então, depois que a trinca foi identificada e você saiu para Bahamas e confirmou que havia uma trinca, qual é a comunicação que você retornou ao Sr. Rush? Expliquei a ele que o Hall já preparou uma apresentação elaborada para Brian Spencer nos ajudar a entender melhor isso. Como isso aconteceu? Está programada uma grande expedição ao Titanic para julho de 2019, certo? Sendo o diretor de engenharia, sua recomendação foi então cancelada por alguma razão? Por favor, explique. Eu não queria assinar, então fui totalmente descartado da consideração. Foi uma carta enviada pelo diretor estratégico de operações de portas oceânicas aos especialistas da missão, afirmando que o cancelamento da expedição Titanic 2019 foi devido à perda do navio de suporte. Certo. Você sabe que este era o caso que estava a ser dito ao especialista da missão? Eu sou. Havia alguma intenção ou plano de informá-los que isso existia? Existem salões disponíveis para a expedição de 2019? Não, eram Neil Stockton e Joel envolvidos. Nós não temos um salão. Por que você saiu da empresa? Foi demitido. Quando você foi demitido? Junho de 2019, porque não o deixamos ir ao Titanic, supostamente o que muitas vezes me diz. Ele me convidou para almoçar e me disse que Mike Ferlotti e um outro membro do conselho disseram que eu deveria saber que o salão estava comprometido e não funcionaria. Ele ou eu tinha que ir, e Stockton disse que não seria eu. Agora veja esta bomba incrível aqui que a Tony Nissan acabou de lançar nas audiências da Guarda Costeira no Sub-Ocean Gate Titan. A minha última pergunta é: você se sentiria confortável como diretor de engenharia a descer no submersível Titan especificamente inteiro a cheio? Profundidade nominal. Essa é quase a melhor pergunta aqui, não é? Quando tudo foi construído, meu relacionamento começou a se tornar azedo. Eles me perguntaram que queriam que eu fosse o piloto que dirigiu as missões Titanic e eu disse-lhe
que não vou entrar nele. E ele me perguntou porquê, e eu disse porque a equipe de operações, eu não confio nele. Isso é certamente a minha morte, mas não fiz a pergunta a seguir para facilitar. Ele disse, e se eu fosse o diretor da missão? Eu disse que ainda tens a mesma equipe de operações, mas eu não confiei em Upton. Eles vão ver onde começamos e quando fui contratado. Nada que eu recebi não é a verdade. Eu fui segurado com uma bolsa e tentando salvar e não pude parar. Este foi um anúncio tão bomba na audiência da Guarda Costeira que a mídia imediatamente aprendiu disso e tornou sua manchete do dia. Então parece que os funcionários do Ocean Gate estão demitidos ou são demitidos agora. Senhorita Carl, quando você saiu do Ocean Gate? Meu último dia de trabalho foi em 23 de fevereiro de 2018. Você nos explicou por que decidiu deixar o portão do oceano. Depois dessa reunião, ficou abundantemente claro para mim que o portão do oceano não era o lugar que eu queria trabalhar. Essa é a nossa atitude em relação à segurança e eu não quero trabalhar para essa empresa. Eu tinha plena confiança em David Lockridge e sem ele, eu não poderia ser piloto lá. Atualizei meu currículo e comecei a procurar outro emprego. Muitas pessoas me perguntaram por que ficaram confusas com o registro oficial das comunicações entre o navio-mãe do Príncipe Polar e o submarino. Lembre-se da última mensagem dos titanos. Estamos a cair 2 pesos. Algumas pessoas pensam automaticamente que isso significa que eles estão com problemas e tentando subir. No ano passado, quando procuravam o submarino antes de encontrar o Titã no fundo do oceano, James Cameron disse que tinha certeza de que algo estava errado porque haviam caído peso e estavam voltando. Mas acho que até ele estava errado. O hidrofone fez barulho, o transdutor foi perdido, a calma sumiu. Eu sei o que aconteceu. O submarino explodiu. Enviei um e-mail a todos dizendo que perdemos amigos, o submarino explodiu e agora está em pedaços no fundo. Enviei isso na segunda-feira de manhã, porque, como o Bob apontou, essa é a nossa crença. Entendemos que eles caíram seus pesos e estão subindo para lidar com uma emergência. Então acho que James Cameron estava errado aqui porque ouviu este testemunho. Então este é o Tim Catterson. Ele é um antigo portão marinho no trator. Mas na maioria das vezes, 30 a 35 metros por minuto, esse é um número muito padrão. Quando eles começaram a se aproximar do fundo, ele disse no registro que eles estavam caindo 2 pesos. Cada peso pesava 35 libras. Eles derramaram 70 libras. Isso não é o suficiente para parar. Não é o suficiente para voltar. Isso é apenas que ele está perdendo peso para desacelerar. A impressão é que a implosão aconteceu instantaneamente. Não foi a porta de visualização que falhou porque não havia fragmentos. Não havia porta de visualização, não há nada. A porta de visão foi explosada e sentada lá em algum lugar. A falha ocorreu na linha de cola para frente no anel. Fadiga cíclica da cola. Toda vez que eles fizeram um mergulho, o casco colapsaria no centro. Quando foi espremido no centro, foi forçado a tentar girar torridamente. E acho que a água entrou através de lá, trabalhou para baixo até o ponto final, quando não havia linha de cola suficiente, não havia suporte suficiente por essa borda de titânio no interior, e tinha que ter acontecido igualmente todo o caminho em torno desse anel no interior daquela guia dentro, passe a sua mão através dele. Ele foi completamente cortado por dentro. A única maneira de acontecer é que tudo aconteça de uma só vez. Essa coisa foi cortada suavemente. Então isso deve acontecer extremamente rápido, o que significa que as pessoas lá dentro não sabiam que isso estaria chegando. Via com o CEO Stockton Rush, ele está falando sobre todos os riscos de segurança que Stockton colocou esses passageiros nesta viagem. Ele o tirou de lá. Eu continuei a dizer, por favor, manter a distância. Não me diga o que fazer, essa é a discussão. Ele desceu diretamente no fundo. Não há corte, não há lastro, nada. Bateu direto no fundo. A visibilidade foi por toda parte. Ele pode ver uma silhueta, e foram os 2 clientes sentados na cúpula de visão ao lado do acrílico. Eles são como, oh meu Deus, estamos no naufrágio. Então eu disse a Stockton, por favor, pare. Pare de me dizer o que fazer. Pare-o.
Temos que ver o que está acontecendo aqui. Temos que olhar para o ambiente ao redor, que é a prática padrão de qualquer piloto submersível competente. Ele decidiu girar o submersível 180 graus à velocidade, basicamente dirigiu ao lado do porto da proa a toda velocidade, e podemos ouvir o rachaduro quando ele ficou preso por baixo. Naquele momento foi um comportamento não profissional dele. Ele começou a entrar em pânico e a primeira coisa foi que temos suporte à vida suficiente a bordo? Eu era como o curso de Stockton. Temos suporte à vida suficiente. Temos de sair daqui. Quando você acha que a equipe de mergulho pode vir nos tirar? Stockton, por favor, me dê os controles. Eu quero nos tirar daqui. Toda vez que eu fui pegar o controlador dele, ele empurrou-o cada vez mais para trás dele, dentro do próprio submersível. Eventualmente, um cliente de caneta se virou. A Renata, que estás a entrevistar na quinta-feira, gritou para o Stockton para me dar o controlador de Effing. Ela tinha lágrimas nos olhos. Ele pulou atrás deles. Eu tinha a cabeça na torre, então ainda estou olhando para um naufrágio. E ele bateu do lado direito da minha cabeça. O controlador pousou na placa de convés. Um dos botões saiu do robusto controlador da PlayStation. Peguei, reparei e nos deixei sair de 1015 minutos daí. Não foi tudo uma cadeira. David nos salvou. Ligeiro exagerado. Não deveria ter chegado ao estágio que chegou se ele de alguma forma se comportava como qualquer outro piloto submersível que eu conheço. Você não disse isso, mas ele jogou o controlador em você? Isso é correto. Ele me bateu neste lado e bateu na minha cabeça do lado estribordo. Você. Meu cara, eu realmente amo esse cara, David Lockridge. Ele é um verdadeiro marinheiro. Só seu verdadeiro marinheiro dirá sim. Eu fui atingido na estribordo da cabeça. Adoro isso. Mas há uma reviravolta a todos, porque estamos recebendo testemunhos conflitantes entre David Lockridge e Renata Rojas, que era tradutora especialista em missão, cliente pagador e turista pagador no submersível Titan com Stockton Rush no passado. Ela deu uma relatória diferente ao Andrea Doria sobre o que aconteceu no mergulho. Então, em algum momento, o bloqueio pegou o controle. Ele colocou a cabeça na escotilha, onde você pode realmente ver muito bem o arco e, muito bem, nos levou para fora de uma suíte. Fiquei realmente impressionado. Eu vi o relato de David Lockridge, sobre o evento, e ele deve ter feito um mergulho diferente. Ninguém estava em pânico, ninguém estava chorando, e definitivamente não houve falar e gritar. Você sabe que disse que o Sr. Lockridge pegou o controle? Você sabe se o Sr. Rush, se você é o piloto correto, você sabe por que ele tem que controlar? Não sei por que ele teve que assumir o controle. Ele continuou pedindo o controle. Como podemos dizer quem está mentindo? Ou estão enganados? Não sei. Você quer acreditar em David Lockridge aqui? Ou você quer acreditar na Renata Rojas aqui? Então, a única coisa que você precisa ter em mente é lembrar que Renata se tornou muito amigável com Stockton Rush e sua família, e ela está viajando em inúmeros mergulhos, embora nem sempre desça no submarino. Mas, de qualquer maneira, acho que, porque ela é tão amigável com eles, é óbvio, depois de ouvir o testemunho dela por algumas horas, ela não parece querer deixar nenhum gato sair da bolsa. Como amiga da família, é compreensível que ela não quer dizer nada ruim sobre Stockton. Então acho que ela pode estar sofrendo um pouco da síndrome de Stockholm, ou eu gosto de chamá-la carinhosamente aqui, síndrome de Stockton. Um pouco, há muito mais que eu teria colocado neste manual e a intenção de OceanGate. Quando eu me conheci, eles queriam ser capazes de qualificar um piloto em um dia, alguém que nunca tinha sentado em um submersível. Eles querem que as pessoas entrem basicamente, sejam inspecionadas como pilotos e possam levar passageiros no submarino. Isso é uma enorme bandeira vermelha. Isso é não, você não faz isso. Este é um processo longo. Não é apenas um caso de sentar e dirigir um submersível. Há muito mais. Agora David Lockridge começou a ficar chateado. O CEO do OceanGate, Stockton Rush,
Agora está a começar a tirar a engenharia do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington e trazê-lo para casa onde não há essencialmente. A experiência não pode dizer até onde o APL chegou com o design final do Titan. Eu disse a Stockton que não estou feliz por termos eliminado gradualmente o APL. Chegou ao ponto de Tony e Stockton. Lembro-me de que um dia o Dave veio me ver. Costumamos emprestar equipamentos de mergulho um do outro. Dave entrou para me ver, eles ficaram no canto e nem falaram com ele. Quando Dave saiu, eles me disseram que nunca mais falaria com esse cavalheiro, o que é ridículo. Quem nunca falou com esse cavalheiro? De novo, eu nunca mais falaria com Dave Dyer. Isso é durante a 25ª correção de 2016, então eu não tenho que ter correspondência com Dave Dyer. Foi o que me disseram. Quem te disse isso? Isso me foi dito por Stockton Rush e Tony Ness. Stockton não está satisfeito com o APL. Os dois eram muito vocais, dizendo que não queriam que o APL faça mais nada com relação ao conceito de design e a construção do Titan, que eles iam fazer tudo sozinhos. Você sabe por que eles tomaram essa decisão? Posso dizer arrogância, pensando que eles poderiam fazer isto sozinhos, sem o apoio de engenharia adequado? Quero dizer, o apoio de engenharia adequado de pessoas que construíram coisas submarinas. Podem não ser submersíveis, mas produtos conhecidos, engenheiros adequados que trabalham para a universidade. Nós estamos conversando. Pensei que era um café chit-chat e levou Stockton a dizer que não estavam mais dispostos a pagar pela residência permanente de minha esposa e filha. Talvez o tenha envergonhado na frente dos clientes. Ele não estava feliz. Eu sei que esse é o ponto de virada em nosso relacionamento dentro do portão oceânico. Isso somos nós. Acabamos. Estamos voltando para a Escócia. O CEO Stockton veio e disse que lamentava ontem. Mudei de ideia e decidi que não posso te perder. Preciso de você neste projeto e pagarei. Mas você tem que assinar este contrato de trabalho de 2 anos. Estipulando que se você sair nos próximos 12 meses, nos reembolsará. Depois que assinei, fui dito por Stockton. Certifique-se de que você não diga ao advogado de imigração que eu te obriguei a fazer isso. Então, obviamente, disse à minha esposa. Agora David está contando à comissão da Guarda Costeira alguns defeitos terríveis que encontrou na primeira geração do Titan Carbon Fiber Hull e nos anéis de cúpula de titânio. Então, a imagem abaixo mostra o tipo de ranhura de Orange, atualmente usinada na testa e na parte traseira do Ciclope para o teto da cúpula Titan. Ok, essa seleção se desvia do processo de projeto de suspensão para nossa aplicação. A adição desse furo desnecessário em nossas próprias ranhuras de operação também se desvia do processo de projeto padrão. Como pode ser visto nas 2 imagens na página seguinte, o anel não está totalmente cativado devido ao furo de mergulho e esse vazio de ambos os lados cria o potencial de resistência mínima da água do mar. Na minha experiência, o potencial desse problema será exasperado, mas se vemos algum tipo de flambagem do material durante as imensas mudanças de pressão à medida que vamos mais profundo. Quando esse componente entrou na instalação, fiquei chocado. Eu nunca vi isso antes. Eles reutilizaram essas cúpulas, reutilizaram essas faces de teto, reutilizaram acrílico, reutilizaram o interior. Tudo foi reutilizado. Agora é tudo custo. O que aconteceu foi que essas partes excessivas entraram. O CEO e o diretor de engenharia decidiram que vamos cortar isso e dar aos clientes que receberam pagamento para ir no Titanic. Vamos entregá-los ao pessoal do Ocean Gate. Quando o Hulk entrou, todos nós entregamos isso. Eu posso ver todas as imperfeições nele. Esta é uma das amostras que eu dei ao diretor de engenharia que veio daqui, essas seções cortadas. Por favor, veja o status. Há tantas camadas, tantos vazios. As imperfeições são incríveis. Havia colas em todos os lugares. E essa é uma bandeira vermelha quando fui demitido. Obviamente não me preocupo apenas por mim e pela minha família. Sabes como o que vamos fazer agora.
mas não queria que ninguém entrasse naquele submersível. Quero dizer, é perigoso, você sabe. Como eu disse, a qualidade da conta é atrocemente. Então fui demitido em 19 de janeiro. Em 6 de fevereiro, depois de tratar com trabalhos e indústrias, tive uma conversa formal com a OSHA. Ele decidiu que, naquele momento, meu problema e minhas preocupações com a segurança pública, o público entrou no submersível, são sérios o suficiente para que ele me queria. Ele me disse, eu não sabia nada sobre isso para ser colocado no plano de proteção de denunciantes. Então, no resumo das alegações de OSHA emitido por Paul McDewitt em 23 de janeiro de 2018, o Sr. Lockridge foi rescindido em retaliação por levantar preocupações de segurança.